Nós vamos ler o texto da Palavra de Deus. Eu queria convidá-los para abrirem suas Bíblias no Salmo 77. Diz assim a Palavra do Senhor: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não te descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduzes, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Esse texto da Palavra de Deus nos fala justamente sobre angústia, sobre tristeza. O salmista, de fato, ora ao Senhor e reconhece as suas dores, os seus sofrimentos. Mas em seguida, verdadeiramente, ele lembra de quem Deus é. Ele lembra do poder do Senhor e da sua misericórdia operada na vida dos seus. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele possa nos abençoar. É mais uma pregação, irmãos. Oremos. Ó Deus, ouvimos a Tua santa palavra, Senhor. E podemos, desde o início, reconhecer a Tua grandeza, confessar a fé no Senhor, bem como orar e cantar hinos ao Teu nome. O Senhor é bom e misericordioso. Tua bondade é incomparável, Senhor. Incomparável. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua misericórdia. Podemos reconhecer a Tua bondade, mas também não podemos omitir, Senhor, a nossa tristeza muitas vezes, pois somos fracos. E é por isso mesmo que clamamos a Ti pedindo que venha falar ao nosso coração, mais uma vez com a Tua palavra poderosa, com a espada do Espírito, vem tocar em nosso ser, vem nos ensinar os Teus caminhos, vem nos fortalecer, Senhor, para que venhamos Te exaltar, mesmo que na angústia, venhamos glorificar o Teu santo nome. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje, será a nossa última pregação do ano de 2018. Isso, de fato, é algo notável. Durante todo o ano podemos perceber a bondade do Senhor. Desde o primeiro dia, de janeiro do ano de 2018, nós não podíamos dar certeza do que ia acontecer no dia 2. Nós não podíamos dar certeza, em todos os dias que vivemos este ano. Nós não tínhamos como dar certeza absoluta de que amanhã acordaríamos.
não é? De que poderíamos viver mais uma vez. Hoje mesmo não podíamos dizer, ou aliás, ontem não podíamos dizer que hoje teríamos certeza absoluta que poderíamos acordar e estar reunidos, mas o ponto é que estamos aqui. Pela graça do Senhor, mais uma vez estamos vivos e podemos desfrutar de alegria, desfrutar também de tristezas e reconhecer a mão do Senhor em tudo. O Senhor tem de fato mostrado a sua bondade. Durante 365 dias do ano, mais uma vez Deus manifestou a sua misericórdia sobre nossas vidas. Durante mais um ano em nossas vidas. Nós temos que olhar para isso e sermos gratos. No sermão de hoje, nós iremos aprender mais uma vez sobre aquilo que estamos aprendendo durante todo o ano. Que aprendemos durante todo o ano. Aprenderemos mais sobre Cristo, sobre as lições do Evangelho. E pensaremos, refletiremos sobre o tema da angústia, do sofrimento e da razão disso em tudo aquilo que nós passamos este ano, principalmente as lutas, as dificuldades que enfrentamos, as duras batalhas em nosso coração. Temos que pensar nisso e sermos consolados por Deus e pelo que Ele nos diz em Sua palavra. O sermão dessa noite tem o seguinte tema: identificados com Cristo. Eu espero em Deus que o Senhor fale ao nosso coração verdadeiramente. Nós vamos ler 2 textos ainda da palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 7 e 10. Nós vemos esse versículo também na pregação de manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E para que me não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ainda mais um texto, o texto de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, verso 24 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Até aqui, meus irmãos. Ouçam esse texto da palavra do Senhor tão profundo, não é, acerca do que Moisés, a atitude de Moisés diante da oportunidade de estar muito bem em sua vida, não é? No sentido realmente físico, transitório. Nós temos que pensar acerca do tema, para entendermos bem as aplicações dos textos. E o tema é identificados com Cristo. Mas a pergunta é: o que significa ser como Cristo? Nós temos que pensar sobre isso, porque na verdade há muitas aplicações sobre isso. E às vezes nós nos prendemos apenas uma parte, apenas um lado, talvez aquilo que nos agrade, e não refletimos bem no que significa ser como Cristo, andar como Ele andou. No texto que lemos, temos expressões como, no texto de 2 Coríntios, para que em mim repouse o poder de Cristo, e também por amor a Cristo. Sofrimentos, fraquezas, para que o nome de Cristo seja exaltado, e sofrimento por Ele. É um texto que fala sobre sofrimento e que muitas vezes escandaliza. Muitas pessoas, quando pensam em Cristo, não conseguem muito olhar para o seu sofrimento e acham até a imagem de alguém sofrido, humilhado e no mundo derrotado, visto pelos homens, algo muito ofensivo, muito pobre e que não devemos nos apegar. Muitas vezes, então, pensar no sofrimento verdadeiramente, leva as pessoas a se afastarem. E nós temos que pensar, de fato, o que significa, então, ser como Cristo. E falamos isso pensando, no sofrimento que nós cristãos passamos, como nós vemos aqui em Paulo. Ou em Moisés, por exemplo, no livro de Hebreus, nos mostrando que eles sofreram, de fato padeceram, sofreram mesmo, por amor a Cristo, pela glória do Senhor. E temos que pensar de fato, irmãos, ser como Cristo significa andar como Ele andou,
Pensar como ele significa dizer que a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa maneira de ver o mundo, a vida, não é? Bem como nossas opiniões e tudo demais em nossas vidas, qualquer outra coisa, tudo deve estar alinhado a ele, ao seu modo de viver, ao seu desejo, ao seu anseio por fazer a vontade do Senhor. Significa que nós precisamos ver Cristo como Deus, como Senhor soberano, como nosso Rei, como nosso Mestre e como um modelo a ser seguido. O modelo verdadeiro cristão é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós vemos a Escritura, não é, de maneira bastante clara, 1 Coríntios 11, 1, quando Paulo diz: tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E ainda em Efésios 5, verso 1, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos então, como cristãos, essa ordem, esse mandamento, essa verdade em nossas vidas, que devemos ser como Cristo. Imitá-lo, observar por meio da palavra, do testemunho do Evangelho, como Cristo andou, o que ele fez. É ter também a mesma atitude de Cristo, como lemos em Filipenses 2, do 5 ao 8. Ou seja, é sermos humildes como ele, um servo humilde, um servo obediente. É ser como ele quando ele diz: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, em João 4. E também em João 6, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ser como Cristo é de fato andar por esse caminho. É pensar nisso. Às vezes, então, por olharmos para essa fidelidade, esse esforço, essas virtudes, não é? Como o esforço de cristãos em obedecer o Evangelho, em fazer coisas maravilhosas, não é? É aquilo que define o que é ser como Cristo. Muitas vezes nosso coração está apenas nisso. Então olhamos para os apóstolos, por exemplo. Observamos as grandes maravilhas que Deus fez por meio deles. Deus usava eles com autoridade pela pregação. Deus também operava milagres pelas mãos dos apóstolos. E podemos então ficar maravilhados com isso. Maravilhados até com a resposta de Pedro e os demais apóstolos diante dos magistrados, dizendo: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Como nós lemos no livro de Atos. E pensamos então: nossa, isso de fato é ser como ser um seguidor de Cristo, é ser como Cristo. Nós podemos ver que eles de fato eram como Cristo, imitavam a Cristo. Deus de fato fazia coisas maravilhosas por meio deles. Foram pessoas que evangelizaram, fizeram uma grande diferença em seu tempo, e é de impressionar quando nós lemos aqui em Hebreus 11, não é, todo o capítulo, e observamos a grande galeria dos heróis da fé. Não é? Os relatos de fé, da confiança de que pessoas no passado tiveram em Deus e foram até o fim e até morreram. Mas não negaram a fé, crendo na promessa do Senhor. Podemos ficar de fato pasmados com isso. E até mesmo com o exemplo dos heróis da fé um pouco mais modernos. Não é? Os heróis já pós-cânon, vamos dizer assim, fechamento da Escritura. Os mártires, no período dos pais da igreja, um pouco anterior, no período da perseguição à igreja. Os reformadores, mulheres e crianças que na história deram as suas vidas pela obra de Cristo, mas não negaram a verdade. Nós podemos de fato ficar maravilhados. E ficamos impressionados com histórias de cristãos. O problema é que muitas vezes, ao observar essas biografias, ficamos tão impressionados que olhamos para nós mesmos como igreja de Cristo hoje e dizemos bem assim: aquela igreja do passado era uma igreja fiel, mas a igreja de Cristo hoje não é fiel. E de maneira injusta começamos a atacar pedra na noiva de Cristo. É claro, irmãos, que a apostasia está aumentando. É claro que o amor, dia após dia, está esfriando. Mas Deus sempre preserva um remanescente fiel. Sempre haverá uma igreja no mundo fiel a Deus. Sempre haverá, pelo mundo inteiro, cristãos verdadeiros que nasceram de novo, que amam de fato o Senhor. Nunca haverá um tempo onde a igreja será extinta. Não é? Isso é uma ilusão. Nós ficamos tão impressionados porque o mundo é muito grande e porque, de uma maneira bastante geral, as pessoas que aderem ao cristianismo de uma maneira bastante tradicionalista não são cristãs verdadeiras. E às vezes ficamos impressionados com isso, mas a verdade é que Deus continua preservando o seu povo. Então há cristãos fiéis que amam ao Senhor, mas que muitas vezes têm passado por muitas dificuldades, por muitas angústias. Por causa disso, irmãos, podemos facilmente cair no erro de entender que irmãos que têm vencido, e isso é uma bênção do Senhor, vencido em muitas áreas de suas vidas, eles são crentes que são como Cristo, imitam a Cristo de verdade. Ao passo que podemos olhar para irmãos que têm passado por lutas terríveis e pensar: esses aí não são cristãos não.
Toda vez que observamos o irmão em suas fraquezas, com suas falhas, podemos de fato, por causa disso, tão impressionados com o testemunho de muitos do passado, dizer que esses irmãos aqui, essa igreja aqui, eles não são fiéis de verdade, não é? E acabamos julgando de maneira errada, de maneira temerária, e não percebemos o que Deus está fazendo com as pessoas. O sofrimento faz parte de nossa vida, ainda mais como cristãos, ainda mais como povo de Deus. Eles são de fato um grande exemplo, aqueles irmãos que estão vencendo. Mas o ponto é que há irmãos que estão enfrentando uma verdadeira guerra em seu coração. Nós falamos sobre fé, não é? Contra a incredulidade hoje pela manhã. Mas quando nós falamos dessa guerra em nosso coração, falamos também da guerra que existe entre carne e espírito, entre a nova e a velha natureza. A minha natureza adâmica que quer fazer a vontade da minha própria carne e errar como Adão errou. E a nova natureza em Cristo, o novo nascimento, não é? Pelo Espírito Santo, querendo de fato prevalecer. Então existe essa guerra. E nós somos o campo dessa guerra. Então é só pensarmos. Será possível que passaríamos dessa vida sem sofrimentos terríveis? Sendo que a nossa própria vida, o nosso próprio coração é um campo de batalha? Não, irmãos. Por isso que o sofrimento muitas vezes é tão árduo na vida de um cristão verdadeiro. É duro muitas vezes. Ao olharmos então para irmãos que parecem ser mais fortes, dizemos sim, eles são fiéis, enquanto os outros não. Mas muitas vezes pode ser bastante ao contrário. É claro que se os irmãos estão vencendo, se há irmãos que estão amadurecendo em sua vida cristã e crescendo como cristãos, isso é uma bênção do Senhor, e Deus usa o exemplo de pessoas que estão lutando de verdade e vencendo, prevalecendo, como inspiração para nossas vidas, tal como o testemunho dos mártires do passado, como os heróis da fé. Tudo isso nos edifica e nos motiva. Mas não podemos também desprezar os irmãos que estão lutando terrivelmente e muitas vezes estão apanhando bastante nessa guerra. O ponto é, se estamos sofrendo como cristãos, estamos participando dessa guerra. E esse aqui é o ponto. Como nós refletimos pela manhã, devemos responder: por que permanecemos firmes na igreja ainda? Apesar de nossas falhas. O que é que nos segura aqui? Deus está nos levando a batalhar. E é por isso que dói tanto, e é por isso que nós sofremos. Talvez algum dos irmãos, e isso acontece em toda a igreja, talvez tenhamos irmãos, nós mesmos, que estejamos passando por lutas tão terríveis, que às vezes não sentimos que estamos prevalecendo contra o pecado. Às vezes não sentimos isso. Às vezes tentamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus e pensar que não, estamos sendo tentados e até caímos. Esse é o quadro da vida de uma pessoa comum, que cai o tempo todo, mas como um cristão, provamos também desses erros. E a dor toda é porque nós fazemos parte de uma nova criação. Já pertencemos ao novo céu e nova terra, ao reino de Deus. E o conflito está em que, apesar disso, ainda pecamos. Isso de fato causa dor, sofrimento, angústia. E então pensamos em algo peculiar acerca da pessoa de Cristo. O tema não é identificados com Cristo? O que é ser como Cristo? Pensamos em um ponto bem peculiar, que na verdade era a base para a pregação apostólica, como Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 2, verso 2 também. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A grande mensagem apostólica era a mensagem não da cura. Os milagres operados eram sinais para mostrar para aquelas pessoas de que os apóstolos eram homens de Deus, de que Deus estava operando. Mas a pregação deles era a pregação sobre Cristo e esse crucificado. O Cristo que foi humilhado, que sofreu, que padeceu neste mundo. O Cristo que foi visto pelo mundo como um derrotado. Isso nos leva então à identificação mais profunda que um cristão pode ter neste mundo. A identificação com Cristo é a identificação da dor. Ser identificado com a dor, com o sofrimento, é algo comum na vida dos cristãos. E estar sofrendo, então, não é sinal de que nós não somos crentes. Estar muitas vezes apanhando não é sinal de que nós não somos crentes.
Lembra do que eu falei hoje pela manhã? Nós muitas vezes, crendo no Senhor, duvidamos. O Senhor nos diz em sua palavra e nós temos uma dificuldade, às vezes, de confiar no que o Senhor diz. E queremos confiar no que nós estamos vendo. Isso diz que nós não somos crentes? De forma nenhuma, irmãos. Eu jamais ousaria dizer que Tomé não era crente. Tomé estava sofrendo. E ele era tão de Deus que morreu pela causa do Evangelho, como nos conta a história da igreja. E ele era tão de Deus que 8 dias depois Cristo voltou e mostrou-se a ele na casa. Apesar do seu sofrimento, por ver o seu Senhor morrer e até perder temporariamente as esperanças, porque eu vi Cristo morrer, eu vi sendo humilhado, sendo levado por toda aquela estrada da dor, pelaquela via dolorosa. As pessoas zombando dele, rindo dele, ele na cruz, enquanto um ladrão ainda zombava dele e os soldados zombavam, todos zombavam dele. Eu vi os fariseus que foram confrontados por suas palavras, zoando com Jesus, tirando onda da cara dele. Tu não és o Filho de Deus, desce daí. Você não é o Filho de Deus? Escarneciam dele. Tomé viu isso. A vergonha foi pública. Foi uma humilhação terrível para Cristo. Ver tudo isso, de fato, é muito forte. E ele estava sofrendo. Por isso as suas palavras, se eu não ver com os meus próprios olhos, não tocar em suas chagas, eu não crerei. Mas ele era de Deus e Cristo voltou para mostrar essa glória a ele. E o que ele fez foi se prostrar diante de Cristo e falar: meu Senhor e meu Deus. E estava sofrendo. A identificação com a dor, a identificação com Cristo humilhado, com Cristo tão frágil, é aquilo que muitas pessoas não querem. Um exemplo que nós temos de que muitas vezes as pessoas não querem se associar a alguém que está sendo humilhado publicamente ou derrotado publicamente, de que nós queremos nos associar, na verdade, a pessoas que parecem tão vitoriosas, é o próprio exemplo de Pedro. Quando ele estava ali, não é? No templo, onde Jesus estava sendo questionado por escribas e fariseus e saduceus. As pessoas viram Pedro ali. E reconheceram, obviamente, porque viram o tempo todo Pedro andando com Cristo e os demais apóstolos. E então começaram a questionar: você é um deles, você é como eles. Você se veste, sei lá, você anda como ele, você fala, o seu comportamento é diferente dos demais. Você é um discípulo dele. E ele, por diversas vezes, quase que espraguejando, disse: não, eu não conheço este homem. Ou seja, em outras palavras, ele não queria ser associado a um homem que estava sendo humilhado diante dos magistrados, diante dos líderes em Israel. Ele não queria ser associado ao homem que estava sendo esbofeteado em seu rosto, sendo desafiado. Ele não queria ser associado a alguém assim. E por isso negou. Negou duramente. Eu não conheço este homem. Pedro jamais negou a Jesus Cristo quando este era aclamado pelas multidões. Quando houve a multiplicação dos alimentos, dos pães e dos peixes. Quando pessoas foram curadas, quando pessoas foram abençoadas, quando mestres da lei foram confrontados e vencidos pelos argumentos de Cristo, ele não se envergonhava dele nessa hora. Os discípulos tinham orgulho, não é? E muitos até viram ele, de fato, esse é o nosso rei, ele nos libertará. Olha a autoridade deste homem. Todos se impressionavam com isso e não se afastavam dele. Mas quando viram ali a imagem de um homem derrotado, humilhado, se afastaram. Era isso que Pedro estava fazendo, negando ao Senhor por não querer ser associado com alguém que parecia ser derrotado. Mas pensemos em uma coisa, irmãos. O que podemos ver como destaque na vida dos apóstolos? O que podemos então enxergar que associa os apóstolos a Cristo? Somente o fato de serem escolhidos e enviados pelo Senhor? Será que é somente isso? Como os apóstolos modernos, né? Que se dizem apóstolos do Senhor, mas não sabem o que é padecer. Vivem em luxo, fazendo uma grande pirâmide para estarem muito bem, e não sabem o que é passar dificuldade. E sempre escolhe aquilo que é mais fácil, não o sofrimento. O que de fato identificava os apóstolos com Cristo? Não era só o chamado. Cristo o chamou para um propósito. E quando nós lemos em João 15, verso 18 ao 21, percebemos isso. Ele diz bem assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. A identificação imediata dos apóstolos com Cristo era o sofrimento. Toda a pressão, todo o ódio, todo o sofrimento visto na pessoa de Cristo, o ódio do mundo contra ele está dizendo, vai acontecer com vocês também. Da mesma maneira como o mundo nos odiou, veja, é o diabo que tentou a Cristo, não é? O mundo militando contra ele, tudo isso vai acontecer na vida de vocês. Vocês estão identificados com a dor, com o sofrimento de Cristo. E isso foi o que ele disse. Mas não apenas sofrimento físico, não é apenas a perseguição de um governo, mas todo tipo de sofrimento. Pensem nas consequências que há na vida de um casal, de uma família cristã, em um período como aquele. Eles perdiam a sua liberdade, eles perdiam seus bens, eram saqueados. Viam os seus parentes sendo mortos. Viam outros irmãos sendo levados às feras, aos coliseus. Será que era fácil olhar para aquela situação e achar a coisa mais normal do mundo? Não, ninguém era assim. Aquilo doía, irmãos. Ver que não podiam fazer nada, apenas se entregar. Aquilo de fato machucava. Era sofrimento, era angústia. Pensar que amanhã iremos morrer não é uma situação fácil. O suportar deles ali foi a graça de Deus, porque por eles mesmos jamais eles fariam aquilo. Eles não eram loucos, mas o Senhor os dava força. Todo sofrimento, toda dor faz parte da vida de um cristão. É por isso que o Senhor diz, o que o Senhor diz em sua palavra? Tomem a sua cruz e sigam-me. E o que o cristão diz diante da palavra de Cristo? Já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo disse, tome a sua cruz. E o cristão que ama o Senhor, toma essa cruz. Reconhece que tem que morrer. Reconhece que a cruz todos os dias traz sofrimento, traz dores. E cada um de nós tem essa cruz. Mais tarde, o mesmo apóstolo, que não quis ser associado com ele, como nos conta a história, morreu crucificado. Aquele que se acovardou por não querer ser associado ao humilhado ali, agora, cheio do Espírito Santo, ele escolhe sim morrer pela causa do Evangelho e padecer e sofrer de verdade, como o seu Senhor. De fato, ele se sentiu honrado por isso. Por isso, cada um dos apóstolos deram suas vidas. Deram de fato suas vidas. E esses mesmos apóstolos, contemplando o sofrimento que estava sobre a vida dos cristãos, de cada comunidade naquele período, usou a palavra para consolar aqueles irmãos. Não para dizer bem assim, olha, se preocupe não, viu? Vai dar tudo certo. Amanhã vocês vão ser libertos. Não se preocupe. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o rei do universo, Ele vai impedir com que o Império Romano nos mate. Não se preocupe, vocês não vão perder os seus bens. O governo não vai expropriar tudo que é de vocês. Nem tampouco vocês serão vendidos como escravos. Nem irão servir de show para Nero. Vocês vão ser libertos, Deus vai cuidar de tudo. Os apóstolos não mentiram para os cristãos, mas os consolaram. E disseram, como Tiago diz no capítulo 1, verso 2 e 3, ele fala bem assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O consolo dos líderes da igreja era esse, não é? Considerem por motivo de grande alegria o passarem por diversas provações. Ainda o próprio Pedro, que morreu dando sua vida por Cristo, antes de isso acontecer, ele disse também, consolando a igreja. Capítulo 1 de sua carta, capítulo 5 de sua primeira carta, versículo 9, ele diz bem assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Estavam ali os cristãos com medo do que ia acontecer pelo governo romano. Estavam com medo porque estavam sabendo de que várias pessoas estavam sofrendo também, por causa do nome de Cristo, como ele disse aos seus discípulos. E a consolação do apóstolo é: vários irmãos nossos, pelo mundo inteiro, também estão sofrendo assim. Nós não somos unanimidades. O consolo era: os sofrimentos produzem para nós peso de glória. O consolo era: a glória será maior do que todas as coisas, do que isso que nós vemos aqui. Todas as coisas cooperam. Esse era o consolo. Não fugir do sofrimento, mas passar, sofrer como cristão, como soldado de Cristo. E nossas tribulações, e nossas dificuldades, e nossas angústias, todos nós então passamos por sofrimento. Alguns estão até mais do que os outros, né? Alguns irmãos estão passando por dificuldade realmente grande, o que nos causa preocupações, preocupação grande. Alguns passando por situações de saúde, problemas de saúde, angústia no coração, preocupação, talvez porque o emprego não seja o suficiente para dar o que é melhor para a família, talvez porque nem tem emprego. Está preocupado de fato. Isso é natural, irmãos. É natural. Mas assim, em todos os aspectos, estamos sofrendo. Isso faz parte da nossa vida. Às vezes é como Paulo diz, há um espinho em nossa carne. Há algo que nos humilha. Há algo que nos faz cair, prostrados no chão. E humilhados pedimos a Deus por misericórdia. Porque não conseguimos, porque não temos força. Muitos estão então vivendo em angústia, irmãos. O mesmo apóstolo Paulo que disse, não é? No texto da palavra de Deus: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, segundo aos Coríntios 4, verso 8 a 11. Esse mesmo apóstolo, não é? Que disse as palavras, estava dizendo: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. O mesmo apóstolo que estava dizendo: firmes. Por pior que estejamos vivendo, o que está acontecendo em nossas vidas, nós não fomos destruídos. É o mesmo apóstolo dizendo que essas provações que nós passamos na Ásia eram grandes demais, a ponto de sentir que não iríamos suportar. O resto do texto diz que ele justamente já praticamente se entregou à morte, não havia esperança para sobreviver, e confiavam em Deus. E já tinham em sua mente que iriam morrer. Muitos cristãos têm dito em suas orações, em seu coração: Senhor, por que está longe? Por que está tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição, de angústia? Como nós vemos no Salmo 10, verso 1. Por que que eu oro e eu não sinto que o Senhor está me ouvindo? Por que que meu coração está quase para explodir e eu oro, eu busco ao Senhor e a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho é que o Senhor não está aqui comigo? Essas sensações são comuns em nossa vida, irmãos. São comuns em nossas vidas. Nós não somos isentos disso. E com isso aprendemos aquilo que a Escritura nos ensina. Apesar de tanto sofrimento, e do sofrimento que nos identifica com Cristo, nós percebemos que há glória no sofrimento da vida de um cristão. Há glória na dor que um cristão sente. Pode parecer algo louco, contraditório, estranho, confrontante, mas essa é a realidade. A glória, porque um cristão que ama o Senhor, alguém que ama o Senhor, que pertence ao povo, não sofre à toa. Não sofre por sofrer. Nenhum cristão nesse mundo está sofrendo pagando os seus pecados. Percebe? Deus não fez para nós o mundo como um purgatório, como alguns creem. Não é isso que o Senhor está fazendo. Há uma razão para o sofrimento em nossas vidas, que é uma razão gloriosa,
E nós temos que compreender essa verdade para entender o porquê que a dor, o sofrimento, nos identifica com Cristo. Então sermos consolados pela verdade do Evangelho e não com a mentira das falsas consolações. A alegria do Senhor na vida daqueles que podem compreender isso. Então, o gemer, o chorar, o sofrer, o suportar muitas coisas, se analisarmos bem, o problema desse conflito interno é porque o Senhor, o seu Espírito está nos fazendo lutar, militar pela glória do seu reino em nosso próprio coração. A batalha está árdua. Muitas vezes nós estamos do lado de cá, do lado do Espírito Santo, querendo vencer, clamando a Deus por misericórdia, e ainda assim nós sentimos muitas vezes esses dardos inflamados do inimigo, pancadas grandes, sabe? Coisas que de fato nos humilham. E a dor todinha é porque nós temos, pela fé, convicção, como nós aprendemos hoje, o amém, a convicção, a certeza de que um dia estaremos com Cristo, de que há um reino preparado para o seu povo, de que as palavras que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: entra no reino, no gozo do teu Senhor, preparado para vocês desde a fundação do mundo. Nós temos a convicção disso pela fé em Jesus Cristo, mas estamos aqui. Está longe, então, para nós, da nossa perspectiva, o novo céu e nova terra, o mundo de alegria, o paraíso prometido, a grande bênção de nunca mais termos que chorar por tristeza, por angústia. E isso é de fato o que move o nosso coração, a confiança na promessa, porém estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, sofreremos. Você vai sofrer. Há momentos que vai doer mesmo. Há momentos que as noites serão bastante escuras, densas e demorarão para terminar. Há momentos que sim, poderemos até sentir como se o sol não fosse nascer mais uma vez. Enquanto estivermos aqui, nesse campo de batalha que é o nosso coração, nós vamos chorar, irmãos. Esse era o consolo dos apóstolos, não mentir para as pessoas, não mentir para os discípulos. Por que vocês acham que os cristãos de Tessalônica eram tão afoitos pela volta de Cristo? Eles eram tão afoitos pela volta de Cristo, tão desejosos pela volta de Cristo, que eles achavam até que já tinha voltado. Que perderam a vida de Cristo, ou que aqueles que morreram perderam a vida de Cristo. Embora houvessem erros de compreensão da palavra de doutrina, que Paulo corrigiu com suas cartas, ainda assim, o anseio pela volta de Cristo é piedoso. E eles ansiavam tanto pela volta de Cristo, por quê? Porque em Tessalônica, pela glória do poder de Deus que manifestou na vida daqueles cristãos, a sociedade que eles viviam estava perseguindo. Eles estavam sendo perseguidos porque eram cristãos. Por isso eles eram tão aflitos e desejavam tanto que Jesus voltasse logo. Volta logo, Senhor. Volta logo. Porque eu não estou aguentando mais tanto sofrimento. Porque eu não estou aguentando mais tanta humilhação. Os mesmos clamores na vida daquela igreja são os clamores que nós observamos em Salmos. Como por exemplo no Salmo 77 e tantos outros salmos. Salmistas clamando a Deus por sua misericórdia. Senhor, será que o Senhor não nos ouve? Será que o Senhor se esqueceu da sua misericórdia? Será que o Senhor deixou de ser bom? Será que agora, porque o Senhor está tão irado contra nós, o Senhor se apartou e abandonou as suas promessas? Essa era a expressão do sofrimento deles. Mas existe uma glória em tudo isso, e é por isso que havia mudança de discurso. Embora não todo salmo, mas havia momentos em que os salmistas começavam a clamar, a lamentar, e terminavam glorificando a Deus, por lembrar das suas misericórdias, por lembrar da sua fidelidade. Há uma glória em tudo isso, então, que refere-se ao futuro, mas está sendo manifestada aqui em nossas vidas. Tanto na vida daqueles que estão lutando e dando testemunho de verdade, vencendo em muitas áreas de sua vida, como também na vida de muitos irmãos que estão chorando sozinhos em seus quartos,
estão chorando quando ninguém aqui mais vê, chorando e pedindo a Deus, Deus tem misericórdia da minha alma. Eu pequei de novo, Senhor. Eu falhei mais uma vez. Eu ouvi a pregação e eu prometi para mim mesmo, eu não vou fazer isso de novo. Mas olha aqui de novo, eu humilhado. Eu não consigo nem olhar para o céu, eu não consigo levantar a minha cabeça. Eu sou como aquele publicano que apenas batia no peito, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Há irmãos que estão vivendo assim. Estão angustiados do porquê, meu Deus, por que essa doença, por que essa dor, por que esse sofrimento, por que parece tão difícil? Por que parece que as coisas não saem, não se movem em minha vida? Qual a razão disso? O Senhor não é meu pastor? A sensação que eu tenho é que as coisas estão faltando. Porque está doendo. E o consolo bíblico, o consolo de Cristo há uma glória, há uma razão. E é por isso que os apóstolos dizem: mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. 1 de Pedro 4, verso 13. Não é? Tenho certeza que nenhum terapeuta, que ninguém que gosta da autoajuda jamais falará isso para alguém. Está passando por tribulação, cristão? Está doendo? Está sofrendo? As coisas não estão andando como você quer? Está se sentindo humilhado? Não está prevalecendo? Não está amadurecendo tanto quanto você deveria? Você se sente um lixo por causa disso? A escória do mundo por causa disso? Esse sofrimento tem uma razão. E ele vai dizer: mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Ter alegria na aflição. E quando eu falo de sofrimento, não é todo tipo de sofrimento. Não é somente a perseguição física. Tanto aquilo que nos atinge fisicamente, como o que está em nossa alma nos machuca. Quem já passou por momentos de ansiedade ou passa sabe muito bem disso. Que dói. E somente Deus pode entender a pessoa. O que nós podemos fazer como irmãos que amamos é dizer: permaneça firme. Deus é contigo. Mas é o Senhor que está contemplando aquela dor. E esse sofrimento, essa aflição, nos identifica com Cristo. Sofrer neste mundo como cristão, irmãos, só revela a grande glória que está reservada a nosso respeito. Nós queremos o quê? Provar da glória sem antes, ao sermos associados com Cristo, passar por sua cruz? Não tem como. Temos que iniciar da onde Cristo iniciou. Primeiro padeceu, para depois provar da glória. Esse é o caminho de um cristão. É por isso que dói, mas essa dor tem uma razão. É por isso que Tiago não estava doido ao aconselhar a igreja de Jerusalém. Ele não era um pastor maluco. Ele estava dizendo: meus irmãos, têm por motivo de grande gozo, de grande alegria, passados por tribulações. O pastor não endoidou de uma hora para outra. Ele estava falando a verdade. Porque há propósito nisso. Ter algo que representa a fraqueza em nossas vidas, como o caso de Paulo, como nós lemos no texto de Paulo, que nos humilha, nos faz sofrer, como Paulo tendo um inimigo, não é? Tendo um espinho na carne, algo que humilhava Paulo, que esbofeteava. Esbofetear, dar um tapa na cara de alguém é humilhar alguém. Não é? Bater no rosto de alguém é humilhar. Ainda mais naquele período, bater no rosto de um homem é a pior ofensa do mundo. Até hoje, não vacile não. Não queria meter a mão na cara de ninguém, não, você vai se arrepender do resto da sua vida. Porque isso de fato é uma humilhação grande. E o que Paulo sentia, a sua expressão, da sua sensação, do seu sofrimento é: esse enviado de Satanás, esse espinho na carne está me esbofeteando, está me humilhando. E ele vai dizer: por 3 vezes eu orei ao Senhor. Eu que orei por outros que foram curados, que preguei com autoridades, que fundei igrejas. Deus me usou de maneira grandiosa. Era abundante a manifestação da glória de Deus na minha vida, entre os gentios. Agora eu oro e a resposta de Deus para mim é: a minha graça te basta. E o que o Senhor diz a ele, como nós lemos no texto: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento na vida de um cristão é por causa disso.
quando sofremos, quando dói nossa vida, quando nos sentimos humilhados, é naquele momento que Deus é glorificado. Porque nós diminuímos, porque estamos prostrados, porque é na hora daquela dor terrível que as vaidades somem, que não pensamos mais de maneira egoísta, que tudo o que queremos é que o Senhor nos liberte, que tenha misericórdia de nós, e nós clamamos ao Senhor, e são as orações mais profundas que fazemos. Orações em lágrimas, orações de socorro. Naquela hora, Deus de fato é glorificado. Deus é exaltado, o poder dele é manifesto em nossas vidas. E ali, o Senhor está nos dando a honra, na hora do sofrimento, de sermos identificados com Cristo, aquele que se manifestou neste mundo como um servo sofredor. Quando eu penso em suas angústias no Monte das Oliveiras, na angústia de sua alma, dizendo: a minha alma está triste até a morte, e lembro dos sofrimentos que eu tenho que passar neste mundo, eu só posso entender uma coisa: Deus está me levando a sentir essas dores, pela glória de Cristo, a ser associado com Ele. Assim como Ele sofreu, eu também estou tendo a honra de sofrer com o meu Senhor. É por isso que eles se entregaram ao martírio. Por isso que quando nós lemos o texto de Hebreus 2:18, nós temos o consolo. Ele diz: porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O Senhor sabe em sua própria carne de todo esse sofrimento. Ele veio aqui para receber isso na vida dele. Ele é a pessoa perfeita. Ele é aquele que é perfeito para ouvir o nosso grito de socorro, o nosso clamor. E nos consolar, nos dizendo que isso é para a sua glória. Podemos orar então por causa disso, porque Cristo sabe da nossa dor, porque é homem como nós. E então nos incentiva, nos dá o consolo. Nós podemos orar: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Salmo 25, verso 16 ao 18. Nós podemos orar com sinceridade a isso, irmãos. Um testemunho dos Tessalônicos, como Paulo fala na primeira carta, no capítulo 1, versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Essa é a palavra do Senhor para nós. Portanto, durante todo esse ano, sim, cada um de nós passou por alguma dificuldade grande na vida. E até nos anos anteriores. Mas durante todo esse ano, houve momentos que nos sentimos derrotados mesmo. Lutamos até esgotar nossas forças para prevalecer em algumas áreas de nossas vidas e não vimos resultado. Fizemos planos e eles foram frustrados. Tínhamos certeza que ia dar certo e não deu. Fizemos até propósito para sermos melhores cristãos. E constrangidos pelo amor de Cristo e por sua fidelidade, percebemos que nós somos infiéis e falhos. E que precisamos do socorro do Senhor. Passamos por muitas coisas em nossas vidas. De maneira que nós não conseguimos explicar, adoecemos. Ficamos preocupados por causa disso. Até questionamos em nosso coração: Deus, por quê? Porque eu estou me esforçando tanto. Eu tenho procurado fazer a Tua vontade, na medida do possível, eu me esforço, Senhor, porque eu Te amo. Por que o Senhor está me fazendo sofrer? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Qual a razão de me conduzir por esse caminho? Tudo isso passou pelo nosso coração, durante todo o ano. E o nosso consolo é saber que cada lágrima derramada neste ano, Deus estava nos dando a honra de, como cristãos, sofrendo, sermos identificados com Cristo. E então, lamentando, chorando, podemos carregar a nossa cruz durante todo o ano e chegar aqui. Essa é a grande verdade, irmãos. Podemos nos agarrar então
Como Paulo diz, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu próprio corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6, verso 17. Estamos sendo marcados por Ele. Isso é ser identificado com Cristo. É ter alegria por saber da verdade, mas não fugir da angústia. Chorar, sofrer, mas saber que há um propósito glorioso para tudo isso. Quando você estiver mal, ou quando você olhar para o irmão que estiver mal em sua vida, sofrendo, não o julgue de maneira temerária. Não diga, esse não é crente de jeito nenhum. Não seja adiantado em fazer julgamento. Esse irmão está aqui. Está se esforçando. Continua ouvindo as pregações do domingo. Continua pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo conselho. Está sofrendo, está às vezes perdendo muitas vezes, mas não veja ele como um condenado. Agradeça a Deus em seu coração, porque o Senhor tem dado força. E seja exemplo a esse irmão e o ajude. E ore por ele. Mas reconheça que Deus está manifestando essa glória do sofrimento na vida desse irmão. O consolo tanto para ele como para nós, para cada um que sofre, é que esse sofrimento tem uma razão. Estamos sendo quebrados, moldados, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, e depois do seu sofrimento foi glorificado, assim também sejamos um dia. Isso é o peso de glória em nossas vidas. Portanto, carreguemos a nossa cruz todos os dias. Mesmo que pesada, carreguemos. Esse é o Evangelho do Senhor. Amém.